Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos fazer um pouquinho do básico, que é Entendendo a Inflação, um guia simples para todos. E comigo, mais uma vez, o incansável Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bom? Estamos aí mais uma vez. Vamos trazer um pouquinho do simples e básico que pouca gente entende. Pois é. Ah, uma das coisas, né, que é aquilo que o governo não quer que a gente saiba e não nos educa para tal, né? Nenhuma educação estatal vai falar sobre inflação, e essa é uma das coisas que normalmente as pessoas veem o reflexo disso, o produto final disso lá na hora da compra, ver um preço maior nas coisas, e não tendo os conceitos corretos, ela tende a culpar aquele que aumentou o preço, que é o empresário lá no final da cadeia, não tendo a noção de quem é o verdadeiro culpado, né? E É, pode continuar, foi mal. não, pode dizer, pode dizer. Isso que você colocou é interessante porque a retórica é sempre essa, né? É sempre jogar para cima do empresário, né? E assim, as pessoas elas não entendem a inflação. A inflação é igual à lei da gravidade para elas. Ninguém sabe como é que funciona, mas ela tá lá e as pessoas estão sofrendo o efeito dela. Então, assim, a pessoa ela não está entendendo o que está acontecendo, e aí é como se eu viesse e falasse que, poxa, o culpado da gravidade ou de você estar pesado quando você sobe na balança é o cara que fabricou a balança. Porra, não é assim, é desonesto, né? É muito comum isso acontecer e acaba gerando realmente isso, né? Essa desinformação que é feita propositalmente, né? Isso que a gente quer lutar contra aqui. Sim, é o principal problema, né? Porque há de se entender uma coisa e aí a gente é obrigado a voltar muito tempo na história, né? Então, eu já creio que é importante, né? Uma disciplina tão importante como a história, né? Ela já ser tão vilipendiada, né? Aliás, eu vi uma piadinha esses dias. Você sabe qual é a diferença entre um soco e um professor de história? Não. O, o, o soco pode ser de direita, né? Nossa senhora, que sacanagem. É, E assim, desculpe, né? Mas é. essa piada, na verdade, ela mostra um pouco do que é, né, o ensino que foi feito, né, do ensino de história na educação fundamental e básica das pessoas, né? Você controla a narrativa por um discurso político e você acaba não deixando outras vertentes ou não dando a devida importância para outras vertentes, né? Então, o que a gente vai tentar trazer aqui é um pouco da vertente da escola austríaca de economia, que não é muito ensinada, obviamente, na academia, porque possui axiomas que desagradam quem paga a conta, né, que são os governos que pagam a conta dos funcionários públicos. Então, a gente não tem essa fala, esse lugar de fala, por assim dizer, no mainstream político, né? Óbvio que você não vai querer um economista que vai falar mal ou falar pelo menos a verdade em relação a certas coisas, né? E a escola austríaca de economia, né, muito levada adiante ou divulgada por Mises e Hayek, ela vai dizer que primariamente o conceito de inflação é primariamente feita por um aumento da oferta monetária. E aí já é preciso pensar uma coisa, né, que o dinheiro ele é
ele é uma mercadoria junto na economia. É lógico que isso não fica tão claro no mundo atual, por quê? Porque nós temos os estados, né, ilegitimamente, ah, represando o monopólio de um dinheiro numa determinada jurisdição. Então, você não tem uma livre concorrência de dinheiro, por assim dizer. Apesar de você ver algumas alternativas quando isso fracassa muito, como a gente vê na Argentina e Venezuela, onde as pessoas simplesmente param de usar o dinheiro ou usam o mínimo possível do dinheiro local e tende a ter uma reserva de valor em coisas mais que são mais confiáveis ao longo do tempo, até mesmo como o dólar, apesar de toda a impressão, esse aumento de base monetária, mas ainda assim é mais confiável do que a moeda local. Então, nós temos esse primeiro ponto que é importante frisar que o dinheiro também é uma mercadoria, né, Felipe? Oh, com certeza. Um ponto que eu queria até colocar a respeito, né, de quando a gente fala que a inflação vem do aumento da oferta monetária e tudo mais, só para que quem não está muito por dentro disso ainda entenda, quando a gente fala de oferta monetária, né, do quanto de dinheiro tem na economia, é de fato o governo seu, daquele local que você reside, onde você vive e tudo mais, ele tem o poder de imprimir, e é realmente isso, é imprimir papel moeda. A Argentina, ela faz isso, ela até recentemente pediu para que o Brasil fizesse essa impressão para ela, porque existe um custo, né, para imprimir cédula. O Brasil, ele imprime dinheiro, os Estados Unidos imprimem dinheiro, a União Europeia imprime dinheiro, todos os países, eles realmente imprimem dinheiro. Então, por exemplo, é como se na sua casa você tivesse debaixo do seu colchão 10 notas de 100 e você, em algum momento, resolveu colocar mais duas, você imprimiu mais duas. É óbvio que você não pode fazer isso, porque só quem pode fazer é o governo, porque se alguém faz isso que o governo faz, ele vai falar que é ilegal, né? Enfim, mas todo governo tem essa possibilidade de fazer e eles fazem. E eles fazem com força, tá? Parece que eles gostam de fazer isso. A gente vai entender mais à frente, né? Óbvio, como que por que que eles fazem isso, por que que eles gostam disso. Mas todo governo consegue fazer essa impressão de moeda e já deixando, né, o princípio do raciocínio. Se a inflação é o aumento dessa base monetária, essa impressão de dinheiro por parte do governo, independente do governo, qualquer que seja, ela vai de alguma forma contribuir para a inflação. Então, assim, só já deixando claro aí que quem quiser dar uma pesquisada a respeito de inflação, não olhe pura e unicamente o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é publicado pelo IBGE, que a gente sabe que por ser um órgão público, com por indicados políticos, etc., não é uma métrica tão confiável assim. Eu não avaliaria algo como algo assim a ser de fato aceito. O IPCA no momento está 3 e pouco por cento. Todo mundo que vai no mercado sabe que não está só isso. Aqui no Brasil, né? O caso do Google já é um pouco diferente. Então, assim, avalie a, o M2. Se você for pesquisar isso, assim, é um pouco mais complexo, né? Mas quem for pesquisar Brasil Money Supply no TradingView, você consegue ver lá o quanto de moeda está sendo emitida pelo país. E é muito mais do que o IPCA, que é veiculado pelo governo. Mas continuemos. É, só deixa eu aproveitar, porque as pessoas estão dizendo que a gente não discorda. Deixa eu discordar de você um pouco também. Eu não acredito que a inflação seja só o aumento da oferta monetária, e sim a perda do poder de compra dessa moeda. E há uma diferença em relação a isso, que é justamente o ponto que eu vou entrar agora, que a impressão de dinheiro na economia, ela causa, né, ela causa uma distorção no processo econômico como um todo. Ela causa uma distorção em em todo lugar onde esse dinheiro é usado, ou seja, em toda a economia daquele país. Só que isso não é feito imediatamente. Essa distorção, ela, ela, ela tem um componente temporal, e essa diferença de tempo entre
A impressão do dinheiro e a perda efetiva do poder de compra dá-se o nome de efeito Cantillon. E esse efeito Cantillon, ele no meu ponto de vista, um dos mais perversos desse sistema de impressão de dinheiro, porque ele beneficia quem está próximo a esse dinheiro. Então, dando um exemplo simples. O governo resolve abrir uma linha de crédito imobiliário via bancos públicos. E esse dinheiro vai ser recém-impresso. Então, as primeiras pessoas que pegam nesse dinheiro têm um poder de compra maior. Até esse dinheiro circular na sociedade e perder poder de compra como um todo, os últimos a pegarem esse dinheiro já pegam ele desvalorizado. Você pode pensar, mas casa é uma coisa boa, pode ser moradia popular e vai beneficiar os mais pobres. Pode até ser, não é muito caso, porque na verdade quem vai construir essa casa própria são grandes empreiteiras, né? Quem vai produzir esse cimento são grandes conglomerados internacionais, né? Que vão se apoderar desse dinheiro antes, né? Mas ou dando um exemplo mais próximo, né? A gente pode ver no Brasil BNDES e financiamento a juros muito mais baixos do que o praticado de mercado, artificialmente mais baixo, para grandes empresas. Então, essa grande empresa pega esse dinheiro recém-impresso, onde ele não perdeu ainda o valor, e utiliza ele na economia, multiplicando isso, né? Multiplicando essa riqueza, mais do que aquele dinheiro vai fazer a perda de poder de compra no final, ou seja, lá no final do preço, onde o consumidor chega no mercado e vê o que ele chama de inflação, que na verdade é só o reflexo desse aumento de preço. Então, existe essa diferença temporal, né, dessa perda de poder de compra, que, ao meu ver, não é a impressão de dinheiro que vai causar isso, e sim essa impressão de dinheiro ao longo do tempo. E essa perda de poder de compra, sim, que eu chamo de inflação. É uma boa perspectiva, né? Para quem nos ouve, né? Veja que a gente discorda, né? Se eu pudesse dar um tapa virtual no Hugo, eu daria. Mas, enfim, o que que acontece é o seguinte. Não, eu acho que faz todo sentido isso que o Hugo falou, e até assim, eu nunca, quem sou eu para discordar, né, de Mises e Hayek, etc. Eu acho que tá tudo ali muito de mão dada, né? Não é só realmente, imprimir o dinheiro desvalorizou. Não é realmente isso, não. É muito pelo que o Hugo falou, né? A gente passar por esse tempo até que a moeda de fato perca o dinheiro, e isso tem uma relação muito grande com o tanto que foi impresso. Uma vez eu ouvi essa explicação, né? Aquela explicação, né, para leigos, porque eu também entendo muito pouco, mas o que fez eu realmente entender era tipo assim: o governo imprime moeda, ele imprime um tanto lá de moeda. No exato momento que ele imprime essa moeda, não deu tempo ainda do restante da economia do país se adequar a essa nova quantidade de moeda, porque essa quantidade de moeda ainda não está na economia, ainda não está circulando, não foi para o mercado, não foi para o cara que arruma carro, não foi, não tem nada disso. Está lá no governo ainda. E aí quem tem acesso a esse dinheiro, primeiramente, é o governo. Então ele tem esse tanto de dinheiro na mão, e aí ele consegue fazer o quê? Ele tem mais oferta de dinheiro para poder usufruir, para poder gastar, sem que esse dinheiro já tenha realmente entrado na economia, aumentado preços e tudo mais. Então, assim, para mim, né, quando eu ouvi isso, eu realmente falei, pô, agora faz um pouco mais sentido. Então, o governo vai soltando esse dinheiro, vai colocando esse dinheiro na economia, e aí ele vai passando para frente até chegar finalmente lá no mercadinho do seu Zé, e aí realmente as coisas começarem a aumentar. Mas por que que o preço aumenta? Porque você tem realmente uma oferta muito grande. Se você for olhar a oferta e demanda, é meio que básico, né? Enfim. É, tem um ponto interessante também, né? Que a escola austríaca vê a inflação como um imposto oculto, né? Que ela vai
destruindo o poder de compra das pessoas. Para entender um pouco isso, né, é um termo um pouco complexo, porque a gente tem que dar um zoom out temporal, né? E às vezes a gente não percebe muito isso, porque esse processo vem vindo aos poucos. A gente não está num país com uma mega inflação como já teve no Brasil e hoje tem em alguns outros lugares. A gente não percebe isso, a gente não palpa isso tão fácil. E o ser humano tem uma dificuldade de ver longas séries temporais. Mas para entender isso, eu recomendo que vocês ouçam também, depois desse episódio, o episódio do Viva Bastante e Veja a Sua Riqueza Desaparecer, que a gente conta um caso bem interessante disso, que é uma pessoa que trabalhou antes do sistema Fiat e trabalha até hoje, e viu esse poder de compra ser destruído. Não é? Então, esse imposto oculto a 2% ao ano, que os economistas acham razoável, né? Apesar de não ter nenhuma justificativa para isso, é um número arbitrário, né? Muito provavelmente, creio eu, que se tira da estimativa de aumento de mineração, né, que o ouro consegue aumentar ao longo de um ano, né, que são 2% mais ou menos de mineração de ouro. Tirou-se essa base também de meta de inflação, que até 2% é tudo bem aumentar esse índice, né, que é completamente distorcido. Então, esse imposto oculto, ele, na verdade, me lembra uma outra síntese interessante, né, que é assim, como o governo se financia, né? As pessoas falam, arrecadando impostos e tal. E essa perspectiva fala assim, não, o governo se financia imprimindo dinheiro. O que ele faz com o imposto é basicamente diminuir a quantidade de inflação que ele faz, né? Ele retira dinheiro da economia, que ele mesmo imprimiu, né? E tenta manter essa balança minimamente discreta, eu diria assim, de perda de poder de compra ao longo do tempo, para você não ter revoltas populares, né? Os governos tentam realmente manter isso, né? Se a gente for entrar na seara aqui de criticar o governo, a gente vai ficar até amanhã. Mas o governo tem várias formas, né, de tirar aquele dinheirinho que é dele, né, cara? Ele não vai ficar sem. O governo, quando ele tem o monopólio da força, das leis e de toda essa pataquaiada toda que o pessoal gosta de achar que o governo tem de fato que ter, é, ele faz isso. Ele vai se sustentar e ele vai continuar engordando como sempre, né? E de todas as formas, né? A inflação, eu acho que acaba sendo uma das piores, não porque ela te arrebenta assim de cara, mas é porque quando vem lá o ministro tal e fala, eu vou taxar tal coisa agora. Por quê, ministro? Para o seu bem, meu amigo. Você não pode gastar dinheiro com isso. Então eu vou taxar. Então isso gera uma revoltazinha, né? Que seja, principalmente da parcela da população que usa aquele serviço que está sendo taxado ou que está tendo o seu imposto aumentado. Mas a inflação não. A inflação você não vê isso acontecer, porque o governo ele até tem, o Banco Central tem uma métrica que ele lança, né? Da emissão de dinheiro, mas não é todo mundo que tem esse conhecimento que a gente está tentando passar aqui de como a inflação de fato consegue afetar o valor do seu dinheiro. Então, assim, a inflação, ela não é uma taxa igual ao imposto que você, depois de receber 10 você tem que dar 3 para o governo. Não é assim. A inflação é uma taxa escondida que depois de você receber os seus 10 você, daqui a um ano, não vai conseguir comprar as mesmas coisas com esses mesmos R$ 10. O seu dinheiro ele desvaloriza, ele diminui o seu poder de compra. E é nesse quesito que o governo está ganhando de você. Então, por isso que as pessoas não reclamam de inflação muitas das vezes, né? É claro que se descontrola, igual é na Argentina, que já está uma coisa absurda, e Venezuela nem se fala, você já tem, obviamente, uma comoção social maior. Mas no caso até do Brasil, que é historicamente de inflação alta, você não vê as pessoas
saindo na rua e gritando, levantando bandeira contra a inflação, entendeu? Então, assim, é só também outro detalhe que a gente deve avaliar. Sim, sim, é importante. Até nisso, né, o discurso conseguiu tirar, né? Porque assim, uma população que entendesse que uma inflação, o que as coisas estão mais caras, porque o guardião da moeda, que é o governo, que faz isso de forma monopolista através da imposição da força, não está fazendo o papel dele, que é cuidar dessa moeda, né? É fazer que ela mantenha o valor ao longo do tempo, né? E se ela mantiver o valor ao longo do tempo, não há por que o preço subir, porque ao longo do tempo nós temos uma coisa chamada ganho tecnológico, né? Então, por exemplo, há 100 anos atrás, para plantar 1 hectare de batata era preciso muitas pessoas. Hoje em dia, uma pessoa controlando o maquinário faz muitos hectares sozinha. Então, seja de plantar, de colher, enfim, você já tem esse processo. Então, o custo é muito menor ao longo do tempo, mas por que diabos, então, que o preço aumenta? Porque o guardião desta moeda, deste dinheiro, está aumentando esta base monetária além do ganho tecnológico. Tem certas situações que isso não acontece, por exemplo, microcomputadores ou microchips, né? Ou você tem um brutal avanço tecnológico, né, que justifica a manutenção do preço, ou você tem uma diminuição do preço com aquele, mesmo com aquele avanço, né? Alguns casos, hoje já nem tanto, mas há 2 décadas atrás, 1 década atrás, você tinha isso muito evidente, né? O preço caía, e a capacidade do computador aumentava exponencialmente, tendo essa deflação nesse sentido, desse segmento, né? Então, isso era muito maior do que a capacidade do governo de imprimir dinheiro, esse avanço tecnológico, coisas que não acontecem em outras áreas, né? E aí você vê esse preço maior ao final das contas, né? Então, isso é uma coisa importante de pontuar, né? Exatamente, tipo assim, foi o que eu te falei, né? E foi o que você colocou bem no início, é um ponto que às vezes a gente dá uma discordânciazinha e teve até recentemente eu vi no Twitter, né, a discussão de um desses pessoalzinho de cripto aí que, sei lá, o que esse cara tem na cabeça, tava falando lá de aumento de base monetária e que inflação é isso, inflação é aquilo, né? E veio essa discussão que a gente está meio que tendo aqui agora. É, e assim, para começar, né? Quem sou eu para discutir Hayek e Mises, tá? Assim, melhor se ouvir eles do que eu. Mas no fim das contas, eu acho que assim acaba que tá tudo um pouco atrelado, né? Uma coisa a outra. É claro que esse quesito, né, de você imprimir dinheiro, que em tese gera inflação, mas se você tem uma demanda por aquele dinheiro, você já não gera tanta inflação. É, faz talvez um pouco de sentido para mim, não tanto, mas é viável de qualquer forma. Mas se você for olhar, né, no fim das contas, o que eu acho que aconteceu com todos os governos, se eu falo assim, para mundo afora, é que os governos eles acostumaram com essa ideia de inflacionar a moeda. Eles acostumaram com essa ideia de eu vou emitir dinheiro para isso ou aquilo, que seja para salvar um banco, que seja para recomprar uma dívida pública, Salvar uma que s- eleição, então, é, salvar o próprio mandato, né? Assim, cara, reeleger. exato, assim, exatamente, ou fazer aquelas coisas, né, aquelas brincadeirinhas que o pessoal faz de fundão eleitoral, etc, né, essas emendas, blá blá blá, essa palhaçada toda. Os governos eles acostumaram a fazer isso. Eles foram fazendo, e aí eles viam que dava uma inflaçãozinha e tal. Depois de algum tempo você dá um reajuste para a galera e tá tudo certo. E o pessoal não reclama tanto igual você fazer mais imposto. Então, assim, tem se tornado uma coisa muito automática. E se você for olhar a nível mundial,
a única moeda fiduciária que de fato possui assim demanda mesmo é o dólar hoje, que é o que manda no mundo. Talvez a gente está tendo um pequeno movimento a favor do iene, né, do renminbi lá da China. É, E assim, eu nem vejo isso tanto para, por exemplo, eu Yuan, não Yuan, Yen é do Yuan, Japão. isso, obrigado. Eu não vejo tanto isso para euro, eu não vejo tanto isso para franco suíço, não vejo isso para libra esterlina, apesar de serem boas moedas, né? Então, assim, acontece que o povo acostumou, os governos acostumaram a fazer, eles vão emitindo moeda, eles vão inflacionando até, né, um certo limite ali, e só que a moeda deles não tem demanda. E aí você começa a ver aquelas discrepâncias a nível global, que é você hoje, eu vou para a Argentina, lá tá tranquilo porque é tudo barato. Só que se coloca na posição do cara que tá na Argentina. Agora você, é a mesma coisa que você sair do Brasil e falar, eu vou para os Estados Unidos. Nossa, mas lá tá tudo caro. É essa discrepância que a gente está vendo. Você tem diferença de demanda por moeda e você tem uma diferença, obviamente, na valoração, não a nível nacional, mas principalmente a nível internacional daquela moeda. Então, assim, bom mesmo é quem vive na região do euro, né? Tá rico, com certeza. Vai sonhando. Não, é uma coisa que às vezes, assim, olhando a economia hoje, é realmente muito confuso entender inflação. E aí, eu, para entender certos conceitos do que eu falei aqui, eu tive que voltar na história, né? Então, primeira coisa, o que faz de algo ser um dinheiro, né? Então, uma das coisas é ele ser meio de troca, outra coisa é ser reserva de valor, né? Então, assim, ser meio de troca para bens e serviços. Então, as pessoas aceitam ele como um meio de troca. Então, eh, eu quero comprar uma batata na feira. Só que a pessoa que, né, a gente não pode fazer um escambo direto, porque a pessoa que eu vou comprar a batata na feira não está interessada em serviços de treinamento, que é o que eu vendo. Então, a gente precisa de alguma coisa nesse meio em que eu receba de alguém que está interessado em treinamento e use para comprar batata. É isso que a gente faz. A gente tem uma moeda que é aceita como meio de troca para esse bem, né, para serviços, enfim, para tudo. Então, é preciso que haja este denominador comum. E esse denominador comum, antes dos estados serem coercitivos dessa forma, ou até mesmo a existência do Estado moderno, isso emergiu naturalmente na sociedade. Então, a sociedade elegeu o principal, que foi o ouro, né, por ele ter características que faziam dele um bom dinheiro. Então, é, ele era aceito como um meio de troca, né? As pessoas começaram a aceitar, mas ele era resistente ao tempo, então não oxidava, não se perdia material praticamente, a não ser que você deliberadamente o fizesse, mas você não tinha essa perda de material, você não tinha, você tinha uma ampla aceitação, então nesse período, a maioria dos estados antigos começaram a aceitar pura e simplesmente o ouro. E a única diferença que você tinha em termos de cotação é que, sei lá, o romano tinha 5 gramas de ouro e o persa, a moeda deles, tinha um 7. Então você fazia a conta matemática, né? Não era um dinheiro que valia mais, ele só tinha um maior peso em ouro, mas todo mundo precificava do mesmo jeito. Então isso era uma coisa interessante de se pensar. Na antiguidade, essa inflação, esse aumento da base monetária era feito como? Pegava-se esse dinheiro e, ao invés de ter 5 gramas de ouro, passava a ter 4 gramas de ouro mais 1 grama de outros metais, qualquer vagabundo. Isso era uma inflação desse dinheiro. O dinheiro ia se inflacionando dessa forma. Então, tinha mais moedas em circulação com o mesmo peso de ouro. Então, e isso era uma forma de inflação. Como a moeda não era represada inteira de uma vez, isso era tirado através de imposto do governo. Quando chegava do governo, ele fazia essa liga de cobre e soltava
no mercado. Então, aí você tinha também o efeito Cantillon, ou seja, não é que as coisas todas subiam de repente, né? Elas iam subindo, mas quem tinha diluído esse metal era o governo, acertou isso num valor mais alto e está entregando essa moeda num valor mais baixo. Ou seja, ele está aferindo esse lucro, né, desse efeito Cantillon. Então, a perda de poder de compra também ia se dissolvendo nas sociedades. Cara, só um detalhe, um adendo interessante. Essa dissolução, né, que você está falando de você ir tirando esse negócio, acontecia também entre as pessoas, que o pessoal começava a meio que canivetar, né, passar a faca nas moedas para tirar os cantinhos, sabe? Que aí você ia tirando uma lasquinha de ouro mesmo, que aí no fim do dia você passava 10 moedas na sua mão, você arrancava uma lasquinha de cada uma, daqui a pouco virava uma moeda nova, né? Então, assim, Não só a moeda nova, mas o pó de ouro também era negociado, né? Afinal de contas, você poderia, entre aspas, achar e minerar seu próprio ouro, e isso não era ilegal, né? A moeda ela tinha entre aspas, a validação, a certificação daquele metal no Estado, num Estado, mas você podia minerar o seu próprio ouro, fazer essa retirada desse pozinho de ouro, né? Foi assim que surgiu aquele cantinho da moeda todo. Eu esqueci o nome disso. Aquele relevo que tem na moeda, sabe, no cantinho dela, aquilo sei. era para evitar que as pessoas tirassem esses pedacinhos que dava para ver. Então, a gente tem que fazer aqui, né? Então, no podcast, um adendo, um salve aos nossos ancestrais maravilhosos que estavam já, né? Arranjando uma forma de conseguir ter o seu dinheiro independente do Estado. Meus parabéns. Nós estamos aqui lutando pelo mesmo que vocês lutaram aí lá desde a Roma Antiga. Parabéns, tá? É, eu perdi aqui que eu ia Não, falar dessa parte. excelente, né? Você já tinha. E aí era lícito, né? Você ter dinheiro fora do Estado. Algo que a gente foi sendo represado, 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 ah, sendo altamente especializado, né? Você não vê mais ninguém quase minerando ouro na mão, né? São grandes operações. E isso não se aconteceu até 2009 com o surgimento do Bitcoin, né? Aí que isso voltou a ter algum dinheiro com algum apreço pela sociedade, que passou a ser novamente um dinheiro disponível e que alguém da sociedade, qualquer um da sociedade, pode minerá-lo, né? Passar a possuí-lo. Olha só o raciocínio que eu tive agora. Eu não sei se você também pensou isso, mas você prestou atenção quando você falou que a mineração ela saiu de pessoas e pequenas organizações para Prestei atenção. grandes organizações. Você já chegou até onde eu quero, né? É. Você já chegou no raciocínio. Cara, isso rende outro podcast. Desculpem o adendo, tá? Mas para quem não viu, dá uma olhada no nosso podcast, no episódio que a gente fala sobre mineração doméstica. É o episódio de número 8, mineração doméstica de Bitcoin. Porque vai abordar esse quesito que a gente está falando aqui agora, de você ter uma mudança da mineração pessoal, da mineração que a pessoa pode fazer e pegar o ouro para ela e para uma coisa muito grande, né? Que é o que a gente tem agora, onde é tudo legalizado, onde é tudo conhecido, uma empresa constituída, etc. Muito bem colocado. Isso aí vai render, viu? É, é, é por isso que eu acho interessante a gente falar, assim, às vezes, de conceitos simples e básicos, porque leva as pessoas a terem as próprias conclusões sobre o que é realmente o problema que o Bitcoin veio resolver, né? Ele não é, ele não é o jargão do seu, da sua figura pública favorita, né? É lógico que você pode concordar com isso, mas é importante você entender o que ele vem resolver. E uma dessas é essa apropriação do Estado pelo dinheiro, essa corrupção do dinheiro pelo Estado, porque ele tem todos os incentivos para assim o fazer.
seja na Roma antiga, diminuindo a quantidade de ouro nas moedas, seja hoje um clique de computador tirando uma coisa que era ativo de um banco, de passivo de um banco, passando a ser ativo, enfim, uma mera variável contábil, e assim se imprime milhões ou bilhões ou trilhões, né? Antigamente falava-se em bilhões, né? Há 30 anos atrás. Hoje já fala-se em trilhão, né? Assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e essa impressão dessa quantidade absurda de dinheiro continua cada vez maior, e só mudou a forma, né? Ela ficou até mais simples e barata para você fazer isso de maneira eh, industrial, né? Como tem sido feito os governos. E aí você entra nesse problema que você não tem uma livre concorrência mundial de moedas, né? Se você vai, a gente vai comentar na matéria de hoje no finalzinho, se você vai em certos lugares de comércio popular, se os caras pudessem, eles aceitavam outros tipos de dinheiro, a gente vai ver que já está acontecendo, né? Mais perto da gente do que a gente imaginava. Mas, por quê? Porque as pessoas não estão mais confiando no meio de troca que elas têm, porque esse meio de troca ele está perdendo completamente o valor no tempo, que é uma das características principais do dinheiro. Então, se você perde isso, você tem que buscar alternativas que este valor não se perca ao longo do tempo, ou se existir essa perda, que seja menor essa perda do que o dinheiro que você está transacionando no momento, né? Além do que você vai trazer no final, que é assim, pô, interessantíssimo. Para mim, eu acho que é muito mais legal. É só você avaliar exemplos básicos. Eu vi noticiários de pessoas que estiveram em Cuba e lá as pessoas toda hora querem comprar dólar com você. Oi, você quer vender dólar? Eu te dou um dinheiro de Cuba e o cara segura o dólar, porque para ele é interessante segurar o dólar. É onde ele mantém o poder de compra. E na Argentina, a mesma coisa. O pessoal na Argentina, você vai no restaurante na Argentina e lá na porta do restaurante tem lá o preço em pesos e o câmbio para você pagar em real ou em dólar. Tem euro e dólar. Então, tipo assim, o pessoal tá saindo para alternativas e a mesma coisa. Movimentação na Venezuela. Cara, o pessoal usa o SDT. Então, assim, as pessoas elas começam a migrar, porque existe uma crise de confiança enorme na moeda deles, causado muito principalmente por conta de inflação. É claro que tem as instabilidades políticas também, mas as pessoas começam a alternar já o meio que elas usam para trocar, porque é aquilo que vai, às vezes, garantir uma manutenção do poder de compra delas, né? Enfim, eu acho que a gente pode, considerando essa temática, já migrar para o que um dia foi o nosso padrão ouro e que também deixou de ser em 1971 com o fim de Bretton Woods. O que você acha? É, o fim do acordo de Bretton Woods, né? Esse acordo era você estabelecer uma certa quantidade de peso em ouro pelas moedas, né? Era dólar, e aí, a partir disso, cada país tinha sua conversão do dólar em quantidade, né? Então você tinha um câmbio de ouro, né? Oficial. E aí, isso foi-se ao longo dos anos. Isso foi se perdendo, né? E aí isso foi se perdendo. O final dele, em 71, foi só a cereja do bolo, porque ele já vinha sendo perdido ao longo do tempo. E por que ele vinha sendo perdido? Ele vinha sendo perdido porque sempre existia uma boa justificativa para isso. Então, vamos fazer uma reserva fracionária. Começou com as reservas fracionárias do banco, então o banco não precisava ter todo o ouro que ele precisaria ter para manter aqueles depósitos à vista. E isso aumentava a base monetária, aumentava a inflação, então já era um problema. Você tinha um outro problema que era surgiu uma guerra, então assim, ó, não vamos deixar o bigode tomar conta aqui da Europa toda, né? Então vamos criar mais dinheiro do nada para aumentar o nosso esforço bélico de guerra.
e vencer esse mal que se aproxima, né? E está aqui às nossas portas, né? E isso foi feito muito na época da Segunda Guerra, tanto é que o pior da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, não foi só reconstruir a Europa, mas lidar com a inflação que foi, né? A perda de poder de compra das moedas todas. Que, entre aspas, isso aí já começou a abrir o preceito da União Europeia e de uma moeda comum, né? Mas, enfim, isso é um papo para um outro episódio. Mas esse final desse acordo foi quando os caras... Né, o Nixon simplesmente chegou lá, um republicano, né? Para quem gosta de achar que republicano é santinho e democrata é o diabo, o cara chegou e falou: olha, não vamos mais cumprir esse acordo, o dólar vai flutuar livremente, não tem mais paridade com o ouro, não, porque nós não vamos mais honrar a dívida. Então, antes disso, teoricamente, qualquer pessoa poderia chegar com uma nota de dólar no Banco Central americano e dizer, ó, aqui tem, sei lá, $35, e $35 é uma onça de ouro, me dá aí uma onça de ouro, e o Fed era obrigado a te fazer isso, te dar esse ouro. E esse calote foi simplesmente, ó, não vamos mais fazer. Tem um ou outro país Banco Central, que podia fazer uma liquidação final lá, e acabou. Então, a partir disso, os estados estavam livres para imprimir o dinheiro que bem entendesse, para financiar o que bem entendesse. E seguido a isso, nós tivemos períodos conturbados de violência, eh, guerrinhas intermitentes pelo mundo, né? Você tem um poder infinito de dinheiro para financiar guerras, então isso vai refletindo na economia e você fica longe da paz, né? É, isso aí não tem jeito. Acho que se você deixar na mão do governo, ele vai sempre financiar o que ele achar naquele momento que convém. E muitas das vezes aquilo que para ele convém não convém para muitas outras pessoas, né? Enfim, uma relação assim, em relação a Bretton Woods e esse lastro o ouro, porra, é legal que em algum momento lá atrás a gente tivesse tido esse lastro em ouro. É assim, é de fato legal. Só que foi igual você falou. Ele foi sendo quebrado e eu acho que isso foi o precedente, né, para ser criado hoje o que a gente tem de reservas fracionárias, né, que também é uma sacanagem, é mais ou menos isso. Mas, enfim, e aí lá em 71, né, o Nixon realmente corta isso. E eu acho que assim, quando ele fez esse corte, foi uma boa, entre aspas, medida, porque valorizou ou garantiu a hegemonia do dólar. Eu acho que na época a jogada dele foi essa. Mas no fim das contas, né? Eu Salvou a acho própria que pele, né? Porque é político sendo político, salvou a própria pele. isso, exatamente. Ele queria, tanto que na fala dele, quando ele anuncia a quebra, né, o fim do Tratado de Bretton Woods, ele fala exatamente isso. Ele fala que é uma forma da gente manter a hegemonia do dólar, etc. Eu cheguei a ver isso, não lembro aonde. Então, assim, a intenção dele era de fato essa. Era uma boa intenção, assim como todo político está repleto de boas intenções, mas o inferno também está cheio de gente com boas intenções. Então, assim, é, na época foi bom, mas quebrou essa paridade, né? E a gente teve esse lapso aí, né, de 71 até 2009, o Bitcoin vir aí a surgir para, sim, em tese meio que sem, no limbo financeiro, eu diria, porque a única forma que você tinha seria tendo qualquer moeda que fosse gerida por um governo do estado, o governo, né, um ente estatal. E assim, avaliar ouro nessa possibilidade aqui eu também não sei se era das melhores opções, porque o ouro também passou a ser muito fiscalizado, assim, digamos. Hoje em dia o ouro ele tem certificado, hoje em dia o ouro ele tem um monte de papelada para que você tenha ouro físico, para você poder revender no preço e um monte de coisa que tira a fungibilidade dele.
se é que as pessoas me entendem. Ele não tem que a vendabilidade no espaço, né? Ele não é fácil de liquidar, né? O Bretton Woods foi justamente isso, né? Vamos tirar esse ouro da Europa para não chegar na mão do bigode e deixa em custódia no governo dos Estados Unidos e ele controla isso para a gente aqui, para não precisar dessas coisas, né? Então, esse problema dessa vendabilidade no espaço é algo que causa um problema no ouro como uso de dinheiro, né? Então você tem esse problema e as soluções estatais, obviamente, ao longo das décadas, ela nunca se mostra a melhor saída, né? Então, a não ser um monopólio e o final desse acordo foi basicamente a cereja do bolo, porque a chance dos Estados Unidos era isso, ou essa desconfiança subindo dos outros países, ele ficar insolvente, simplesmente a pessoa fala, não, me dá meu ouro aqui. Então, nós não temos. E aí você teria um colapso muito maior da economia mundial, inclusive a da americana, e nenhum político ia bater no peito e falar, vou fazer isso. Era melhor o Nixon ter feito o que ele fez do que, para ele, como político, e que ele ser o cara responsável pelo final de tudo, né? Assim, do calote supremo americano, que está sendo adiado desde então e já estamos em mais de 30 trilhões de dólares de dívida, né? Exatamente. Talvez ele conseguiu, muito brilhantemente, assim, digamos, afastar, né, ou pelo menos tirar da mão dele por mais 50 anos, né, chegando até onde a gente está hoje, de fato, né, uma troca da moeda de reserva mundial, né, que era e continua sendo o dólar, mas já está aí há um pouco mais de 100 anos e historicamente, essas moedas em torno de 110, 111, 115 anos de idade, elas já começam a mudar. Não é por vontade própria, é porque sempre acontece alguma coisa e acaba que elas mudam. Então, assim, não quero ser alarmista, tá? Mas É, é só que. é basicamente a corrupção dos governos ao longo do tempo. É isso. Enquanto ele é custodial de moeda, aconteceu isso no Império Romano, aconteceu isso nos impérios mundiais que vieram, há a degeneração da moeda por corrupção governamental. Isso reflete em toda a sociedade. E sim, nós estamos vendo o final do dólar. Talvez a nossa geração veja esse final. Sim. Porque no momento o dólar já está começando a ser contestado, né? Então já está sendo outras moedas estão fazendo transação, né? A Arábia Saudita está fazendo transação de compra e venda de petróleo com outras moedas, algo que era impensável. Então já está começando a ser contestado esse privilégio exorbitante, né? Que se chama. A grande questão que a gente vai chegar, né, na perda, assim, isso é uma digressão, tá? Mas, assim, na perda da hegemonia de moeda de reserva mundial do dólar, quem assume? É óbvio que a gente vai falar em Bitcoin, porque é o que faz sentido para a gente. Algumas pessoas vão falar no renminbi, né, na moeda chinesa. Sinceramente, eu acho que ninguém sabe. Quem falar que sabe está errado, porque também não sabe. Mas é um bom questionamento, né? Eu acho que pelo menos no primeiro momento a gente abre o mercado para moedas, né? Ela vai emergir de alguma forma livre na sociedade, seja por, né, os gastos com a violência vão ter que ser reduzidos quando você tem estados ficando pobres. Então você abre, né? É o que a escola austríaca fala de monopólio, né? Não se consegue se manter por longos períodos de tempo. Então vai começar a surgir soluções e as pessoas vão adotar, né? E um ponto que eu acho interessante a gente trazer aqui rapidamente, né, é deflação, né? Fala-se muito que deflação é um conceito ruim, né, na economia mainstream, porque está sinalizando desaceleração da economia e isso deve ser evitado. Então, os keynesianistas e monetaristas têm esse medo
profundo de deflação, né? E se você pensar num cenário ideal de moedas, né, que aquilo se mantém constante ao longo do tempo, que o suprimento de moeda é constante, a tendência dos preços é cair, né? As pessoas poupam numa moeda forte, porque ela não se deprecia ao longo do tempo, e o avanço tecnológico faz aquilo ser mais barato, né? Então você tem uma deflação, por assim dizer, né? A batata que custava passa a custar 90, 80 centavos, 50 centavos, porque os processos de produção se tornam mais eficientes e você tem incentivo. Então, você tem incentivo para poupar aquele dinheiro, totalmente ao contrário do que os keynesianistas e até monetaristas falam, que, né, desincentivam a poupança com a desvalorização do dinheiro, mas se você mantém ele constante ou previsível, a inflação realmente previsível ao longo do tempo, né, esse aumento de suprimento de moeda ser previsível, como é o caso do Bitcoin atualmente, você tem esse grande benefício das coisas, né? Cada vez mais você compra mais com a mesma quantidade da moeda, porque a mercadoria está ficando mais escassa, né? Em tese, É, porque, mercadoria ó, moeda, sim. sim, a mercadoria moeda, porque assim, estão se produzindo mais coisas, entendeu? Então, assim, ela fica mais escassa em relação a tudo que é produzido, né? Considerando É o que famoso infinito dividido por 21 milhões, né? Que é a síntese que o pessoal fala, mas sim, essa síntese é infinito porque muitas coisas vão ser produzidas na sociedade e só tem um número limitado de moeda. considerando que as coisas continuarão sendo produzidas, né? Claro, só um detalhe. Porque se caísse, né, a produção, não faria tanto sentido. Mas, Ah, não, com certeza. é essa a ideia. Sim, deflação é uma discussão, porque tem quem acha ruim, né? É, porque exatamente isso, a deflação ela desincentiva o consumo. Se você sabe que o seu dinheiro vai valer mais amanhã, que ele vai comprar mais coisas amanhã, por que você vai gastar ele hoje? No máximo dos casos, por pura necessidade. Então, assim, ele desincentiva o consumo e ele incentiva você guardar dinheiro. Não é ruim, não. Eu não acho ruim de tudo, mas é algo a ser avaliado, né? Porque ah, Os gastos se tornam mais pensados, e isso é importante. é, Numa economia sem esse tipo de interferência estatal, isso é importante porque evita desperdício de recurso, né? Evita, por exemplo, empresas unicórnio como a gente tem hoje, que empresas de bilhão de dólar que não dá lucro e o pessoal, tudo bem, pega aí mais crédito barato, entendeu? E vai levando, né? Você necessariamente precisa poupar e usar essa poupança com expectativa de aumentar essa poupança ao longo do tempo. Então, assim, tornam as pessoas a necessidade de assertividade de um investimento, de uma compra, muito mais interessante e positiva, via de regra, né? isso aí foi uma ótima colocação, porque eu não havia pensado nisso, né? Eu estava pensando na lojinha de roupa do bairro, que talvez de fato ia sentir um impacto no movimento, visto que as pessoas estão mais propensas a guardar o dinheiro, né? Mas às vezes é um pequeno problema em algum âmbito, mas uma solução enorme em outros âmbitos, que entra isso que você falou, né? Então, assim, é interessante. Eu vejo com bons olhos a deflação, tá? É Mas assim, é só. talvez a lojinha do bairro vá à falência mesmo. Só que vai ter alguém com poupança do outro lado pensando numa melhor maneira de fabricar roupas que o preço vai cair para todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente tende a olhar as coisas muito, às vezes, pequenas, e sim, as pessoas vão perder emprego, e isso faz parte desse processo de transformar toda a economia em algo muito mais eficiente, ou seja, a ação humana em algo mais eficiente, buscando realmente a melhora ou a ação de forma mais efetiva no resultado, né?
É assim, é uma nova Citei, perspectiva. citei Ah, Mises, a fala. Ação Humana, né? Um livro de 1000 páginas, que eu citei um pedaço aqui agora. Não, bom, mas é interessante trazer esse raciocínio para as pessoas, né? E para constar, né? Só para você que nos ouve pensar. É uma pergunta retórica, óbvio, você não tem que nem como você me responder, pensa com você. O Bitcoin, ele é hoje deflacionário? Aí você pensa direitinho, se sim ou se não. Para você saber a resposta certa, a resposta, né? Na verdade, vou falar aqui, é que não, ele não é deflacionário hoje. O Bitcoin hoje ele é inflacionário. E será dessa forma até 2140, tá? É só para a gente deixar algumas coisas claras aqui, porque é importante a gente quebrar alguns paradigmas errados que tem aí no mercado. Mas enfim, é, Importantíssimo isso. Realmente ele é inflacionário, uma inflação programada, e isso faz toda a diferença. Ele ser exato. programado muda completamente o contexto, porque você sabe onde ele está e sabe para onde ele vai. Exatamente. Essa inflação programada, ela é muito boa, porque quando você vai avaliar, por exemplo, digamos um contador que vai avaliar uma empresa aqui no Brasil, ele coloca no cálculo dessa empresa, quando ele projeta lá na frente o valor de empresa, porra, o preço dos produtos e etc., ele coloca inflação nesse meio. Só que se você não tem uma constância de inflação, você tem uma dificuldade em fazer esse cálculo, ou por mais que você faça, ele é menos fidedigno. Quando você tem uma inflação programada, que é o caso do Bitcoin até 2140, ou seja, até 2140, você está emitindo, ou seja, minerando novos Bitcoins. É normal, recompensa do bloco está aí para mostrar para a gente que isso é fato. Então, quando você tem essa recompensa já prevista, essa inflação já conhecida, você não tem erro nenhum ao fazer esse cálculo e extrapolar para daqui a 10, 20 anos, se você fosse fazer esse valuation. É claro que o preço do Bitcoin varia em relação à moeda fiduciária, em dólares ou reais, beleza. Mas se você fosse fazer apenas em Bitcoins, você teria a conta mais correta possível. Mais correta até mesmo do que as que você tem fazendo isso em real, tá? Então, assim, só para já desmontar o argumento desse pessoal que vem falar lá no Twitter que, é porque o Bitcoin é deflacionário, mentira. Você vai morrer e o Bitcoin será ainda inflacionário, tá? Até 2140 ele é inflacionário. Enfim. Fiquei muito triste da sua parte dizer que ninguém vai viver até 2140. Você não está confiando nos avanços da medicina. Ah, eu confio. Você que estiver vivo em 2140, por favor, me marca lá no Twitter se eu também estiver vivo. Pô. Então, eu acho que a gente vai caminhando já para o final. Notícia da semana, dessa vez vou trazer uma interessante, aproveitando questão, conceito de inflação. O SDT e outras criptomoedas começaram a ser utilizadas como forma de pagamento na 25 de março. Para quem não sabe, 25 de março é um grande centro comercial em São Paulo, no Brasil, e enfim, isso tem sido, começaram a aceitar isso, obviamente que as matérias jornalísticas com grandes críticas, né? Porque, enfim, não estão aceitando real, estão sonegando imposto, aquela coisa toda, né? E é um pouco disso, essa matéria aqui hoje. Oh, isso é uma maravilha. Por alguns aspectos, primeiro porque eu fui xingado uma vez por falar sobre o SDT. Ah, algumas pessoas de uma igreja que eu fui uma vez falaram que era errado esse uso de USDT, né? Eu também. Você também, né, Hugo? A gente sabe, infelizmente a gente foi na mesma igreja, e assim, não, o pessoal não foi muito receptivo comigo, não, mas de fato o SDT ele tem tido um uso, apesar de todas as pessoas quererem argumentar contra ou não, ele está tendo uma adoção muito grande, tá? Por quê? São dois aspectos. Primeiro, o grande aspecto do SDT é que ele facilmente você converte ele em outra cripto, seja Monero, Bitcoin ou qualquer outra bosta que você gosta de usar. Segundo ponto, você tem uma moeda
pareada em dólar, ou seja, vai valer o dólar, não vai ficar flutuando de preço, porque é isso que o comerciante precisa. E não está no seu CPF, não está no seu banco tal, não está na Western Union, na sei lá o que for que você usar. Está numa wallet de criptomoeda, a qual você não precisa de fazer reconhecimento facial, não precisa de botar dado pessoal para abrir, e você, com toda a facilidade do mundo, abre uma outra igual. Então, assim, essa simplicidade, facilidade faz com que as pessoas usem o SDT. E, e essas pessoas, principalmente na 25 de março, como foi que o colocou, o preço das coisas muitas das vezes é mais acessível por você ter essas pessoas que contribuem para o fim do Estado e não emitem nota e essas coisas assim que a gente precisa, né? Não vou falar fomentar porque fica feio, né? Eu vou deixar assim, meio que nas entrelinhas, mas a gente tem várias dessas pessoas que estão contribuindo para que o consumidor final pague menos, um preço menor naquele produto, porque eles fazem algumas coisas lá muito interessantes. E essas pessoas Desinvesti... já. Eu gosto do termo desinvestimento do legacy, né? Lembrando, Isso, 38. Acho muito isso. bom essa. É, muito bom, muito bem colocado. Essas pessoas elas já praticam o desinvestimento e trazem muitas lições para a gente. E usar o STT tem sido melhor para eles, visto que você tinha um certo problema ao usar contas normais, em bancos normais, onde você tem uma fiscalização estatal que não quer ficar sem o dinheiro deles e, portanto, vai lá e quer dar aquela mordida, como sempre. Então, assim, é uma ótima solução. Ah, mas não é Bitcoin. Eu sei que não é Bitcoin, mas não adianta nada. Não consigo colocar na cabeça das pessoas usar Bitcoin. Já está ótimo começar a migrar para o USDT. Você já tem uma barreira a menos para essa pessoa usar Bitcoin no futuro. Eu acho que assim, a gente tem que avaliar o quanto é importante que as pessoas estejam saindo do fiduciário, saindo da esfera de controle do Estado, para você então vir e trazer novas ideias para eles depois. Talvez as pessoas também estejam vendo como grandes decisões de canetada estão vindo e bloqueando o Pix e uma série de coisas assim, né? Seja pelo Bolsonaro, Monarca, enfim, as coisas têm vindo para a grande mídia, né? Isso tem sido bloqueado, tem sido mostrado. E talvez, enfim, o maior criador de libertários é a violência estatal. Então, é ele trabalhando para que outras soluções apareçam, né? E eu gostei muito do seu ponto. Acho que qualquer solução não estatal já é melhor do que uma solução estatal. Então, existe, é óbvio, existe um espectro disso, como a gente falou no episódio da descentralização, existe um espectro de descentralização, mas já é um caminho, né? É muito mais difícil um juiz brasileiro conseguir bloquear uma carteira de USDT do que um Pix do banco. Basicamente porque um você é obrigado a usar e o outro não. Então, Exatamente. Você começa a se respaldar no quesito de que, por exemplo, você só consegue ter essa carteira de USDT sua bloqueada se tiver alguém tiver acesso físico ou até virtual, talvez, a sua seed, né? Dependendo de onde você guardar, mas ou acesso físico ao seu telefone, sabe? Você, assim, você cria uma barreira absurdamente maior para não ser violentado, né, por essas instituições e principalmente você fica totalmente alheio, fora de essas decisões escrotas que a gente tem, que mandou bloquear, não mandou bloquear. Eu vou pegar esse dinheiro e vou botar na transposição do Rio São Francisco. Eu vou botar esse dinheiro e vou colocar na não sei que onde. Não interessa mais. Você está migrando para uma coisa que vai independer disso. E aí, quando você começa a criar esse sistema que funciona, onde você realmente não depende do governo, aí a gente começa a ver diferença. só deixando claro para finalizar, uma coisa é um juiz determinar, bloqueia a tua conta e imediatamente isso acontece. Outra coisa e isso existe, esse juiz emitir uma ordem de bloqueio, isso cruzar o mundo, ser associado à sua carteira de USDT, ir até a sede da Tether Limit, até Tether Limit bloquear esses tokens na sua carteira. Existe uma série de passos
existe uma série de tempo temporal muito grande. Então, assim, para quem pensa em proteção, é a mesma coisa que Bitcoin? Não, não é. Mas é muito melhor do que uma conta em real. E creio que é isso, né? Por hoje. Então, Por mim né? fechou. Beleza. Então ficamos por aqui. Esse é mais um episódio do Bloco Podcast. Se você gostou, deixe 5 estrelas no episódio. Tenho visto que tem gente deixando, agradeço bastante. Se gostou e quer apoiar com satoshinhos, também tem pessoas apoiando com satoshinhos. Mande para quinteiro@zebedi.gg ou no Fonta em nosso aplicativo favorito. Você ganha para ouvir ganha Bitcoin para nos ouvir falando. E se quiser dividir eles um pouquinho no final, é só mandar pela própria carteira, já permite fazer isso, tá bom? Então, esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Ficamos por aqui e tchau.